Muito boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês, tá certo? Eu sou Elano Maia e estou mais uma vez aqui nessa noite, início de madrugada, para trazer informações sobre tudo o que está acontecendo, tá certo? No Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo, o meu, o seu, o nosso Mengão, tá certo? Mas antes de tudo, antes de trazer as informações, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para se inscrever nesse canal, tá certo? Se inscreva, é de graça, tá certo? Você não vai pagar exatamente nada, tá certo? Debaixo do visor que você está me vendo, você vai ver um nome que está escrito em vermelho, escrito inscreva-se. Você toca, tá certo? Nesse nome que está em vermelho, que vai aparecer do lado um sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Assim, o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas vamos de informação, né? Vamos de informação, que é o que nos move e nos traz até aqui. Meus amigos, o Flamengo está cada vez mais próximo da contratação do goleiro Santos, tá certo? O goleiro que está defendendo ainda o Atlético Paranaense, tá certo? Jogará o jogo contra o Palmeiras, tá certo? Válido pela Recopa. E o Flamengo se aproxima da contratação do jogador. O Flamengo já sabe qual é o valor que vai pagar pelo jogador, tá certo? Será 3,5 milhões de euros. O Atlético Paranaense quer o pagamento à vista, tá certo? Os 20 milhões na conta e o goleiro indo diretamente para o Rio de Janeiro, tá certo? O goleiro Santos já pediu a sua assessoria que vai em busca de moradia no Rio de Janeiro. Então acredito que o Flamengo a qualquer momento pode estar anunciando o goleiro Santos como o mais novo reforço do Flamengo, tá certo? O Flamengo vai pagar um salário ao jogador de 500 mil, será o salário dele, tá certo? E em uma entrevista do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, né? Ele disse que não estamos aqui para atrapalhar a vida do garoto, né? Ele disse que não está ali para atrapalhar a negociação. Isso demonstra que o Atlético Paranaense está bem interessado em negociar o goleiro que desde a base joga no Atlético Paranaense, tá certo? Eu quero saber da sua opinião, né? Qual é a sua opinião, meu amigo, minha amiga, tá certo? Que está do outro lado aí da telinha. Você contrataria ou não contrataria o goleiro Santos, tá certo? Deixa abaixo o seu comentário. O seu comentário é muito importante para o crescimento desse canal e nos incentiva a crescermos mais e mais e dia após dia, tá certo? Mas vamos aqui de informação, martelo batido, foi decidido, tá certo? Jogo entre Flamengo e Resende, válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca, será também realizado no estádio Newton Santos, tá certo? Eu trouxe a informação de que houve uma reunião do dono, né, do Botafogo, que é o John Textor. Ele decidiu em abrir o estádio Newton Santos tanto para Flamengo, Fluminense e Vasco, tá certo? E se fosse pelo próprio Botafogo, esse contato não haveria, porque a gente sabe que o Botafogo não se bate muito bem ali com o Flamengo, não se bate muito bem com o Fluminense, com o Vasco. E a gente vê que se fosse depender realmente do Botafogo, esse contato não haveria. Somente um empresário que tem visão de empresário, ele faz isso, né? Ele une os clubes em prol do benefício do próprio Botafogo, né?
E se fosse o Botafogo sem o John Textor, certamente não haveria esse tipo de negócio entre as equipes lá do estado do Rio de Janeiro, né? Mas vamos aqui, o Flamengo se preparou, tá certo, para o jogo de amanhã. Esse jogo será às 19 horas. É provável que o jogo seja transmitido, tá certo, na TV aberta. É um clássico, né? Eu acredito que a TV Record vai transmitir esse jogo e esse jogo vai contar ainda, meus amigos, com desfalques, né? O Gustavo Henrique, o Thiago Maia e o Rodrigo Caio serão aí os desfalques, né? O Thiago Maia por conta do corte na canela e o Gustavo Henrique ainda com o problema no joelho, né? Levou uma pancada no último jogo e está gradativamente, tanto o Gustavo Henrique quanto o Thiago Maia estão treinando aos poucos, mas não estão em condições físicas de atuar no jogo entre Flamengo e Botafogo, tá certo? Mas meus amigos, vamos falar aqui, sabe de uma coisa? O, o Rodrigo Tostes, tá certo? Que é o homem que analisa, né, as possíveis contratações do Flamengo. Eu vi essa notícia de que o Rodrigo Tostes ele vetou, tá certo, a contratação do Cebolinha por conta dos valores, né, altos. Certamente a pedida do clube português estavam muito aquém daquilo que o Flamengo poderia pagar. E o Rodrigo Tostes vendo, né, do lado financeiro do clube, certamente teve uma voz ativa dentro do clube e vetou a contratação do Everton Cebolinha, entendeu? E está também em análise pelo próprio Rodrigo Tostes a situação do Andréas, né? A gente fala que não pode acontecer do Andréas não ser definitivamente contratado, porque ainda falta pouquíssimas coisas para ser efetivada essa compra pelo Flamengo, mas está em análise, tá certo, pelo Rodrigo Tostes e tem possibilidade de ser vetada também, tá certo? E quem lembra aqui, meus amigos, do Rafinha, né? O Rafinha, naquela época que foi para o time grego, né? E quando foi na volta, o jogador estava sendo pretendido novamente no Flamengo e pelos valores altos da negociação da época, o Rodrigo Tostes também vetou essa contratação, tá certo? E para não deixar aqui a informação incompleta, a situação também do Diego Rossi, tá certo? Está também em análise, tá certo? E como assim, Elano, o Diego Rossi, se ele já foi dado como contratado pela equipe turca, né? Porque o que acontece? Pode haver uma reviravolta no caso do Diego Rossi, tá certo? Por conta de algumas situações dos bastidores da equipe turca com a equipe americana, tá certo? O jogador foi anunciado no balanço do clube que seria efetuada a compra, tá certo? Do jogador, mas não foi efetivada ainda. E o que acontece? O Flamengo vai agir na surdina, né? Vai ali por debaixo ali dos panos ali e vai tentar contratar o Diego Rossi, tá certo? E é uma pedida do Paulo Souza. Então o Flamengo vai poder estar pagando pelo jogador 2,5 milhões de euros, né? A equipe do Los Angeles FC pretende vender o jogador por esse valor, 2,5 milhões de euros. E aí, você contrataria ou não contrataria o Diego Rossi, tá certo? Ele é meia esquerda,
joga na mesma posição ali do Michael, né, que saiu, e joga também na mesma posição ali do Bruno Henrique, tá certo? Mas meus amigos, o que acontece? Vamos aqui finalizar esse vídeo com uma notícia que saiu no Gavia News, né? Diz assim a notícia: CBF encaminha denúncia de racismo ao STJD e Flamengo contesta. Segundo a nota, segundo a nota do Atlético Mineiro, com relação ao rapaz que fez o gesto de macaco para a torcida do Flamengo, o Atlético Mineiro solta a nota e diz que o rapaz foi visto pela segurança do clube, que foi retirado de campo e entregado à segurança da CBF, sendo, meus amigos, que diante dessa situação, o rapaz que cometeu esse ato racista não foi identificado nem pela segurança do Atlético Mineiro e nem pela segurança da CBF. E o rapaz saiu ileso e sem ser identificado, tá certo? E de certa forma é uma vergonha, né, gente? Isso acontecer. O cara entrou dentro de campo, ou se não já estava lá dentro. A gente não sabe se é um torcedor ou se é um dirigente da equipe atleticana. Eu sei que ele cometeu esse ato racista e ele tem que ser identificado, tem que ser punido criminalmente, porque é um crime, tá certo? Mas o corpo jurídico do Flamengo está trabalhando aí lado a lado com o STJD, porque isso não pode acontecer. Duas situações perto uma da outra, né? No jogo contra o Fluminense e no jogo contra o Atlético Mineiro. Será que todo jogo, meus amigos, nós vamos ter atos racistas no futebol? Meu Deus, isso é de deixar a gente assim de cabelo em pé e muito preocupado, porque se essas situações ficarem impunes, eu não sei mais o que é que vai ser do futebol daqui para frente, tá certo? Meus amigos, essas foram as informações, tá certo? Não deixe de se inscrever nesse canal. Debaixo desse visor que você está me vendo tem um nome que está escrito em vermelho, escrito inscreva-se. Você toca nele, toca também no sino das notificações que está do lado, escolhendo a opção todas, tá certo? Assim você será notificado pelo YouTube para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas deixe o seu comentário, tá certo? Comente. É muito importante, porque assim o YouTube vai validar a sua inscrição e não vai lhe taxar como um perfil robô, tá certo? Você é muito importante aqui no canal Flash Champion e eu desejo a você uma belíssima noite de sono e uma excelente semana, e que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Um abraço, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.